Livro de Êxodo, capítulos 1 e 2. Estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todos, desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: "Vejam agora, o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerras, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra." Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando-os a preparar argamassa, a produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá: "Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva." Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: "Por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver?" "As mulheres hebreias não são como as egípcias", responderam as parteiras ao faraó. "São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo." Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: "Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver." Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. "Deve ser um dos meninos hebreus", disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: "A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê?" "Quero", respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda." A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: "Eu o tirei da água." Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. "Por que você está espancando seu amigo?", perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: "Quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio?" Moisés teve medo e pensou: "Com certeza todos já sabem o que aconteceu." E de fato, Faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian.
Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para o rebanho de seu pai. Então, alguns pastores chegaram e as expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou água para o rebanho delas. Quando as moças voltaram para o seu pai, Reuel, ele lhe perguntou: "Por que voltaram tão cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho." "E onde está ele?" perguntou o pai. "Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco." Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de algum tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz um menino a quem Moisés chamou de Gerson, pois disse: "Sou forasteiro em terra alheia." Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Livro de Provérbios, capítulo 13. O filho sábio aceita a disciplina do seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar resgate por sua vida, o pobre nem sequer é ameaçado. A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore de vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. O sensato é respeitado. O desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir. Os tolos se gabam de sua insensatez. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha, e quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com tolos sofrerá as consequências. Desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou ao chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando! Saiam para recebê-lo!" Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então, as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês."
Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora da volta. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Eu tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem aos que têm 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e me convidaram para sua casa. Eu estava nu, me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Era estrangeiro e não me convidaram para sua casa. Estava nu e não me vestiram. Estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles lhe dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão, e não o ajudamos? Ele respondeu: eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna.